Está no áudio. Vamos lá. Vou puxar aqui, tá no Twitch. Testando, um, dois, três, testando. Beleza, hoje tá saindo. Maravilhoso. Bora lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Henrique Martins. Hoje eu vou ser professor. Enquanto eu não sou, eu vou aprender algumas coisas por aqui. Continuando nossa leitura do Hilke, Cartas a um Jovem Poeta. No último dia foi ontem, né? Ontem que eu gravei. Eu não consegui ler muito porque eu tava morrendo de sono, tava destruído. Mas vamos continuar nossa leitura. Fechou? A gente deu só uma cartinha dele, né? Foi bem curtinho, tranquilo. E hoje eu vou tentar dar uma. Eu vou continuar, né? Lógico. Eu vou tentar dar uma estendida, ver se eu consigo ler pelo menos umas duas cartas do livro. Pra tentar compensar um pouco. Vamos lá. Temporariamente em Worpswich, perto de Bremen, 16 de julho de 1903. Há mais ou menos 10 dias deixei Paris, bastante indisposto e cansado. Viajei para uma grande planície nórdica, cuja amplidão e tranquilidade e céu deveriam me restituir a saúde. Entretanto, me deparei com um longo período de chuva, que só hoje começa a clarear um pouco. Sobre esta terra que o vento não para de soprar. Dizem que na Europa chove muito, né? Inglaterra, esses lugares assim. E é frio também, não sei, não manjo. Eu faço uso do primeiro instante de claridade para saudá-lo, meu caro. O cara acordou cedo já escrevendo a carta. Esse tem coragem. Caríssimo senhor Capos, deixei uma carta sua por muito tempo sem resposta. Mas isso não significa que eu esqueci. Pelo contrário, a gente vê que ele sempre se desculpa por atrasar. Não sei se ele é enrolado, eu sou enrolado pra caralho, ou se é simplesmente uma questão de educação dele. Pelo contrário, ela é do tipo de carta que alguém relê quando encontra no meio de sua correspondência. E eu reconheci nela como se pessoalmente. Eu me perguntando nessa época de carta que as pessoas morriam de ansiedade para receber. E hoje em dia, se você não responder na hora, parece que você não gosta da pessoa. Era a carta de 2 de maio, da qual, 2 de maio que ele recebeu, que ele escreveu, ele está respondendo em julho. Sobre maio, não, 2 meses depois. Não atrasou, né? Do qual o senhor com certeza recorda. Quando a leio, como agora, na grande quietude desta distância, fico comovido por seu belo cuidado com a vida. Mais ainda do que já tinha ficado em Paris, onde tudo reverbera e cessa de ecoar de um modo diferente por causa do barulho excessivo que faz as coisas vibrarem. Aqui, onde há uma região poderosa em torno de mim, sobre a qual avançam os ventos vindos do mar, aqui sinto que nunca um homem poderá dar uma resposta às perguntas e aos sentimentos que têm vida no fundo do seu ser, pois, pois mesmo os melhores erram nas palavras quando elas devem significar o que há de mais leve e quase indizível. Apesar disso, acredito que o senhor não precise ficar sem uma solução. Caso se atenha às coisas que lhe são semelhantes, nas quais meus olhos descansam agora, se o senhor se ativer à natureza, ao que há de mais simples nela, as pequenas coisas que quase não vemos e que, de maneira imprevista, podem se tornar grandes e incomensuráveis, se o senhor tiver esse amor pelo ínfimo, procurar com toda a simplicidade conquistar como um servidor a confiança do que parece pobre, então tudo se tornará mais fácil, pleno e de algum modo reconciliador para o senhor. Aqui é foda. Ele tá falando de uma visão de simplesmente prestar atenção nos mínimos, né? Nos ínfimos, que nem ele fala, nos indizíveis, nas coisas que tem em volta da gente, nos pequenos detalhes, saca? Às vezes, tipo, você vai trampar e a gente sempre tá cansado.
no busão e tal. Mas às vezes pequenas coisas, tá ligado? Quando alguém dá lugar pra alguém, quando alguém faz um favor pra alguém, quando você vê na janela do busão, prestar atenção como as pessoas se movem, pra onde elas estão indo, imaginar pra onde elas foram e vêm, como, como as pessoas interagem. Geralmente a gente fica muito no telefone, até no caminho andando, tipo, ponto do busão, depois quando sai do trampo. No seu trampo, você pensar em como as pessoas se relacionam ali, claro que vai te dar revolta, mas em alguns momentos, mas às vezes a gente encontra coisas que se a gente não prestasse atenção, não tornaria o nosso dia tão bom quanto é, tá ligado? Às vezes a gente fica muito focado em seguir e chegar num lugar que a gente acaba não prestando atenção nas coisas em volta. E prestar atenção nisso, na cor do assento que você vai sentar, no que você tá vestindo, como que sua roupa tá, como que seu corpo tá sentindo a roupa que você tá vestindo, como que você tá se sentindo hoje, como você arrumou o cabelo hoje, como você escovou os dentes e tal. Pequenos detalhes que passam despercebidos, mas no dia a dia às vezes fazem muita diferença, sabe? Se sentir realmente presente em algumas horas que a gente dificilmente está presente. Talvez não no campo do entendimento, que fica para trás, espantado, mas em sua consciência mais íntima, o campo da vigília do saber. O senhor é tão jovem, tem diante de si todo o começo, e eu gostaria de lhe pedir da melhor maneira que posso, meu caro, para ter paciência em relação a tudo que não está resolvido em seu coração. Isso é difícil, velho. Ter paciência com os problemas não resolvidos. Isso é muito difícil. Peço-lhe que tente ter amor pelas próprias perguntas, como quartos fechados e como livros escritos em uma língua estrangeira. Não investigue agora as respostas que não lhe podem ser dadas. Seja uma sabedoria, velho, que é muito difícil de ter. Simplesmente você, não que você não vá tentar resolver seus problemas, mas você respeitar seu processo, de não querer ter a resposta da pergunta de que vai se resolver amanhã. Ah, porque não poderia vivê-las. E é disto que se trata, de viver tudo. Viva agora as perguntas. Talvez passe, gradativamente, um belo dia, sem perceber. A viver as respostas? Talvez. Talvez o Senhor que já traga consigo a possibilidade de construir e formar, como um modo de viver especialmente afortunado e puro. Eduque-se para isso, mas aceite com grande confiança o que vier. Se vier apenas de sua vontade, se for proveniente de qualquer necessidade de seu íntimo, aceite-o e não o odeie. A carne é um fardo, verdade, mas é difícil a nossa incumbência. Quase tudo o que é sério é difícil, e tudo é sério. Se o senhor reconhecer apenas isso e chegar a conquistar, a partir de si, de sua disposição e de seu modo de ser, de sua experiência, infância e força, uma relação inteiramente própria, não dominada pela convenção e pelo hábito. Com a carne, então, o senhor não precisa mais ter receio de se perder e se tornar indigno de sua melhor posse. Aqui é meio que umas pazes com si próprio, né? Com suas dúvidas, com aceitar a sua finitude e esperar que as coisas um dia podem se resolver gradativamente ou não. E aceitar que coisas também podem ficar mal resolvidas, saca? Me lembra muito Cowboy Bebop, velho. Que é uma obra que tem várias questões que não são respondidas ali, mas isso faz parte da obra, do todo. E não torna a história menor por causa disso. Na verdade, combina com aquilo e faz parte da vida, velho. Existem coisas que serão inacabadas, coisas que se resolverão e vai de muitos, de a nossa visão de mundo e como enfrentar isso, saca? A volúpia corporal é uma vivência dos sentidos. Não difere do simples olhar ou da pura sensação de água na boca, causada por uma fruta. Ela é uma grande experiência,
infinita que nos é dada, um saber do mundo, a plenitude e o brilho de todo saber. Não é ruim o fato de aceitarmos ruim, é o fato de que quase todos abusam dessa experiência. E é desperdício, usando-a como um estímulo nos momentos cansados de sua vida, como uma distração em vez de uma concentração para alcançar com pontos mais altos. Os homens converteram até mesmo o ato de comer em uma outra coisa, carência por um lado e excesso por outro. Obscureceram a clareza dessa necessidade, e igualmente obscurecidas se tornaram todas as necessidades profundas e simples nas quais a vida se renova. Mas o indivíduo pode esclarecê-las para si mesmo e viver claramente. Senão, o indivíduo. Caralho, que susto, velho. E aí, velho? Bem-vindo. Não susto da porra. Enfim, mas o indivíduo. Boa noite, meu parceiro, tudo bom? Tomás, seja bem-vindo, velho. Aqui eu faço leitura de alguns livros e eu tô lendo Cartas ao Jovem Poeta do Maria Hilke. E seja bem-vindo, mano. Acompanha aí se quiser comentar. Todo dia que der eu tô fazendo live e tô deixando lá no YouTube também. Aqui, mas o envolvido pode esclarecer para si mesmo, que eu já li, sendo um indivíduo que é muito dependente, pelo menos o solitário. Ele pode recordar que toda a beleza nos animais e nas plantas é uma forma tranquila e duradoura de amor e anseio. Pode, pode ver o animal, como vê as plantas, unindo-se paciente e voluntariamente, multiplicando-se e crescendo não por desejo físico, nem por dor física, voltando-se para necessidades que são maiores do que o desejo e a dor, mais poderosas do que a vontade e a resistência. Ah, que o homem pudesse aceitar humildemente esse segredo, do qual a terra está repleta até em suas menores coisas, e o suportasse com seriedade, sentindo como ele é terrivelmente pesado, em vez de tomá-lo de maneira leviana, e tivesse respeito diante de sua própria fecundidade, que é uma só, mesmo parecendo ora espiritual, ora corporal, pois também a criação espiritual provém da física, constitui uma mesma essência, apenas como uma repetição mais silenciosa, mais cativante e eterna da volúpia corporal. A ideia de ser um criador, de gerar, de formar, não é nada sem a sua contínua e grandiosa confirmação e realização no mundo. Nada sem o consenso mil vezes repetido por parte das coisas e dos animais. É só por isso que o seu gozo é tão indescritivelmente belo e rico, porque é feito das recordações herdadas da geração e da geração de milhões de seres. Aqui ele está falando de volúpia e do sexo em si mesmo. Ele está falando de, em vez de encarar o sexo como um fim, como um prazer simplesmente como um escape, né? Encarar ele como uma experiência para chegar em algo maior, chegar em um estado maior de consciência mesmo. E de encarar o sexo não só como fim, tanto quanto o orgasmo e tal, não só como fim, mas como um processo de, de se sentir um. Fala aqui? É, a ideia de ser um criador, de gerar e de formar, saca? E você fazer parte desse processo e aproveitar, e não ter o orgasmo como um fim, simplesmente. Em o pensamento criador revivem milhares de noites de amor esquecidas que o preenchem com altivez e elevação. Assim, aqueles que se juntam durante as noites e se entrelaçam em uma volúpia agitada fazem um trabalho sério, reúnem doçuras, profundidade e força para a canção de algum poeta vindouro que surgirá para expressar deleites indizíveis. Esse cara escreve bem, velho. Eles convocam o futuro, mesmo que errem e se abracem cegamente.
O futuro virá apesar de tudo. O novo homem se elevará, e a partir do caso que parece se realizar aqui, desponta a lei, pela qual um germe forte e resistente se lança em direção ao óvulo, que vem receptivo ao seu encontro. Não se deixe enganar. Fala que ele só fala do homem, né? Isso é meio bizarro. Mas é da época, né? Que vem receptivo ao seu encontro. Não se deixe enganar pelo que é superficial. Nas profundezas tudo se torna lei. Os que vivem mal e de modo falso segredo, e não são muitos, e são muitos, perdão, o perdem só para si mesmos, e no entanto o transmitem como uma carta fechada sem saber. Não se deixe confundir pela multiplicidade dos nomes e pela complicação dos casos. Talvez se encontre acima, talvez se encontre acima de tudo uma grande maternidade, um anseio comum. A beleza da Virgem, uma criatura que, como o Senhor diz de modo belo, ainda não cumpriu nada. É maternidade que se anuncia e se prepara, que se teme e se anseia. A beleza da mãe é maternidade que serve, e da mulher idosa é uma grande recordação. É, tá colocando a mulher numa posição servil aqui, né? Bom, como eu falei, tem muitos pontos nesse livro. Tem que dar uma relevada e, tipo assim, mas tem coisas legais, né? Escritas. Também no homem a maternidade, ao que me parece, é corporal e espiritual. A produção também é um modo de dar à luz, quando ele cria a partir da plenitude de seu íntimo estado na luz. Talvez os sexos tenham mais afinidade do que se considera, e a grande renovação do mundo talvez venha a consistir no fato de que o homem e a mulher, libertados de todos os sentimentos equivocados e de todas as contrariedades, não se procurarão mais como adversários, mas como irmãos e vizinhos, unindo-se como seres humanos para simplesmente suportar juntos com seriedade e paciência a difícil sexualidade que foi atribuída a eles. Isso é uma proposta de união dos sexos que ele está falando aqui, onde não existe mais existe contrariedade, né? Onde não existe mais conflito entre um e outro, e sim uma junção para encarar toda essa bagagem, todo esse papel que é trazido das gerações anteriores e na construção de gerações futuras. Mas tudo que talvez um dia ainda seja possível para muitos, o solitário pode já agora preparar e construir com suas mãos, que erram menos. Por isso, caro senhor, ame a sua solidão e suporte a dor que ela lhe causa com belos lamentos. É que eu já não concordo. Pois os que são próximos do senhor estão distantes, é o que diz. E isso mostra que o espaço começa a se ampliar à sua volta. Se o próximo está longe, então o que é distante vaga entre as estrelas, na imensidão. Alegre-se alegre-se com o seu crescimento, para o qual não pode levar ninguém junto, e seja bondoso com aqueles que ficam para trás. Seja seguro e tranquilo diante deles, sem perturbá-los com as suas dúvidas, nem assustá-los com a confiança ou alegria que eles não poderiam compreender. E é outro ponto que eu acho que não é muito legal dessa questão desse livro, é que ele puxa muito pro indivíduo, né? O indivíduo construtor de si, o indivíduo como só e que ele aproveite a solidão e a dor. E, mano, tem que ser assim, saca? No, como eu falo diversas vezes, no outro é que muitas vezes a gente se encontra e a gente aprende o nosso caminho, saca? E é recíproco também. Procure constituir com eles algum tipo de comunhão simples e fiel, que não precisa ser alterada à medida que o Senhor mesmo se modifica cada vez mais. Ame neles a vida em uma forma e seja indulgente com pessoas mais velhas, que temem a solidão na qual o Senhor tem confiança. Evite alimentar aquele drama que sempre existe entre pais e filhos. Ele desperdiça muita força dos filhos e consome o amor dos pais. Um amor que atua e acolhe, mesmo que não seja compreensivo. Não reivindique deles conselho algum, e não conte com compreensão alguma, mas acredite em um amor que foi conservado para o Senhor, como uma herança,
Confie no fato de que há nesse amor uma força e uma bênção, das quais não escapará para ir muito longe. Aqui ele está tratando o amor como se fosse uma coisa metafísica, uma herança que já existe, e não que simplesmente também pode ser uma construção, saca? Uma relação entre pai e filho não tem obrigatoriamente, não é uma obrigação metafísica que ela seja boa, mas que se encararmos ela como uma construção, os dois se esforçarão, tanto pai quanto filho. Pais, eu tô falando pai e mãe, né? Tanto os pais quanto os filhos criarão uma relação melhor, nem que seja uma relação construída, saca? Um não é a cópia do outro. É bom, antes de tudo, que o senhor exerça uma profissão, porque isso o tornará independente e o entregará por completo a si mesmo, em todos os sentidos. Ele trata na profissão como uma parte relevante do ser. Não concordo muito, mas a gente sabe que isso acontece muito, que muitas vezes muitas pessoas se encontram no seu trabalho. Aguardo com paciência para saber se a sua vida mais íntima ficará restrita pela forma dessa profissão. Eu a considero muito difícil e muito exigente, uma vez que é carregada de grandes convenções e não deixa quase nenhum espaço para uma concepção pessoal de suas tarefas. Mas a sua solidão será um pouco. Opa! Sua solidão será um pouso e um lar. Mesmo em meios. Ou, mesmo. Oi, carai. Mesmo em meio a relações muito hostis, e a partir dela, o Senhor encontrará os seus caminhos. Todos os meus desejos estão prontos para acompanhá-lo, e a minha confiança está com o Senhor, seu Rainer Maria Hilke. Essa carta foi longa, mas tocou de assuntos muito interessantes, né? Amor, solidão, como pais e filhos e fecundidade. Achei as cartas, acho que essa aqui é uma das mais interessantes, pelo menos até agora, né? Deixa eu ver se a próxima carta é gigante também, porque se ela for, eu vou de Dormes. Amanhã eu acordo cedo. Deixa eu ver. Essa aqui é de boinha, dá pra ler. Roma, 29 de outubro de 1903. Demorou julho, agosto, setembro, outubro. 3 meses, vamos lá. Recebi uma carta de 29 de agosto em Florença. E só agora, depois de 2 meses, falo dela. Perdoe-me essa lentidão, porque para fazê-lo preciso de algo além dos apetrechos indispensáveis. Um pouco de quietude e solidão, e uma hora que não seja de completa estranheza. Ah, por que esse aqui aparece coisadinho aqui? Ah tá, eu que tô doido. Nada a ver. Ahn, Chegamos a Roma faz mais ou menos 6 semanas, em um momento no qual a cidade ainda era aquela Roma vazia, quente, com a má reputação da febre. Aqui o maluco viaja bastante, né, velho? A gente já vê que ele tem grana. Essa circunstância. Foi bom. Essa circunstância, junto com outras dificuldades práticas de instalação, contribuiu para que a inquietude em torno de nós não tivesse fim, para que o lugar estrangeiro pesasse sobre nós com a carga da desambientação. Além disso, Roma, quando a pessoa ainda não conhece bem a cidade, tem um efeito opressivo, de tristeza durante os primeiros dias, pela impressão de museu, sem vida e sombria. Cara, eu bati aqui. Sem vida e sombria. Cadê? Perdi. Cadê? Aqui, sem vida e sombria. E a cidade exala, pela plenitude de seus passados recuperados e preservados com grande esforço, dos quais o pequeno presente se alimenta. Pela indescritível supervalorização apoiada por estudiosos e filólogos. Filólogo é que estuda a língua, né? Se não me engano. E imitada por viajantes convencionais. E todas essas coisas deslocadas e desgastadas que, no fundo, não passam de vestígios ocasionais de um outro tempo, de uma vida que não é nossa e que não deve ser a nossa. Aqui ele está falando de Roma como uma cidade meio velha, meio morta,
como aquilo é meio opressivo. Ele tá falando que essa vida não é nossa e não deve ser a nossa. Eu acho que a gente tem que viver no nosso tempo atual, lógico, mas sempre ter um pezinho para entender o que se passou antes, pelo menos uma noção para saber onde a gente pisa e para onde a gente vai. Finalmente, depois de algumas semanas de uma diária atitude defensiva, o visitante se restabelece, embora ainda um pouco confuso, e diz para si mesmo: não, aqui não é mais beleza do que em qualquer outro lugar. E todos esses objetos, admirados ao longo de gerações, recuperados e completados por artesãos que não têm significado algum, não são nada e não possuem coração nem valor algum. No entanto, há muita beleza aqui, como há muita beleza em toda parte. É que ele está falando que com o tempo você para de babar o ovo de Roma e vê que na real todo lugar é bonito também. Águas infinitamente vivas correm nos antigos aquedutos para a grande cidade e dançam nas diversas praças onde conchas brancas de pedra jorram em pias amplas e espaçosas. Aqui, fazendo uma razão à carta anterior, que ele fala de prestar atenção em coisas ínfimas ou que geralmente a gente não presta atenção. Ele está prestando atenção na pia, no aqueduto, é, rumorejam durante o dia e aumentam o seu murmúrio noite adentro. E o som que isso tudo faz. Pela madrugada grandiosa e estrelada, com ventos suaves. Há por aqui jardins, alamedas e escadas inesquecíveis. Escadas projetadas por Michelangelo, escadas construídas seguindo o modelo das águas que escorrem por córregos. Amplo declive em que um degrau gera o outro, como uma onda sai a outra. Mais uma vez ele prestando atenção em escada, velho. Mas, como ele falou antes, isso pode também ser prazeroso e engrandecedor. Sai da outra. Por meio de tais impressões, uma pessoa se recolhe e recupera-se da multidão pretensiosa que fala e tagarela. Como é expansiva, e aprende devagar a reconhecer a poucas coisas que perduram o que de eterno se pode amar, e a solidão de que se pode tomar parte em silêncio. Ainda estou morando na cidade. No Capitólio, não muito longe, da mais bela estátua equestre, não sei o que é isso, que nos foi conservada de arte romana, a de Marco Aurélio. Mas em algumas semanas devo me mudar para um lugar simples e silencioso, uma antiga altana. Altana é o quê? Tipo de construção de arquitetura italiana. Plataforma aberta em andar superior, normalmente sustentada por pilastras. E fica perdida no fundo de um parque, protegida na cidade, de seu barulho e de seu acaso. Passaria ali todo o inverno, alegrando-me com uma grande quietude, da qual espero receber de presente horas boas e produtivas. De lá, onde estarei mais em casa, escreverei para o senhor uma carta maior, no qual falarei também do que me escreveu. Hoje preciso lhe dizer apenas, e talvez seja errado não ter feito isso antes, que o livro anunciado em sua carta, que deveria conter trabalhos seus, não chegou aqui. Ele foi remetido de volta ao senhor, talvez em Upper's Ridge, pois não é permitido remeter pacotes para o exterior. Essa possibilidade é a mais favorável, e gostaria de vê-la confirmada. Espero que não se trate de um extravio, o que não seria uma exceção no caso do correio italiano, infelizmente. Teria sido um prazer receber esse livro, como tudo aquilo que vem do senhor. Ih, filha. E quanto aos versos que venham a ser escritos enquanto isso, sempre os lerei, caso o senhor me confie os poemas, e acolherei da melhor maneira que puder. Com felicitações e cumprimentos, seu Rainer Maria Milk. Aqui ele pediu para ele dar uma atenção no trabalho que o menino mandou, não chegou. E que basicamente ele falou sobre Roma, né? Como é e como se sente.
E fica claro como ele, como ele citou esses pontos da cidade, como ele olha para outros momentos e outros espaços que não necessariamente são os pontos turísticos, digamos assim, e os pontos que mais chamam a atenção. Eu acho isso difícil de se fazer e louvável. Dei uma dormida na live, mas já acordei de novo. Suave, tamo junto, fica à vontade. Se você dormir aqui, quer dizer que você tá confortável. É, a leitura desse livro aqui, vou- de hoje eu vou terminar, né? Amanhã eu acordo cedo, eu vou de dormes também. Obrigado por sua estadia, meu velho. Espero que você retorne aí. Eu tô pra terminar esse livro, tô na página 55, né? 90 paginazinhas. E muito obrigado pra você que acompanhou, pra quem for acompanhar depois no YouTube aí que eu vou soltar. É, valeu pela paciência. Tamo junto, velho. É nóis. Boa noite.